para o lugar de onde vim. Assim, ficarás satisfeito. Mas ordena a teu faraó que me dedique um dia de festa e outro para a cerimônia em honra ao príncipe de Bactã. Textos Sagrados das Pirâmides, página 90. As condições impostas pelo espírito foram aceitas e ele, satisfeito, abandonou a princesa e voltou ao seu lugar de origem. O príncipe ficou tão contente com a atuação do Deus que não mais o quis devolver ao Egito. Por isso a estátua permaneceu na Síria por 3 anos e 9 meses, no fim dos quais o príncipe teve um sonho. Neste sonho viu Deus, na forma de um gavião, abandonando o seu nicho e voando na direção do Egito. O príncipe ficou de tal modo impressionado que mandou de volta ao faraó a estátua do Deus acompanhada de muitos e maravilhosos presentes. 3.6 O culto dos mortos. Os egípcios acreditavam ser necessário amar os mortos, honrá-los e respeitá-los porque na outra vida sentem-se felizes com a atenção que os vivos têm para com eles. Como já tivemos oportunidade de ver, os egípcios não tinham a morte como uma aniquilação total do ser, mas como uma espécie de mudança ou de passagem de um tipo de vida para outro. No outro mundo, o morto continuava com uma forma de existência bastante próxima da que levava quando na terra. Por isso, no momento em que o espírito se prepara para a grande partida, é necessário abastecê-lo com coisas úteis em sua nova existência, como bebida, comida, vestes, lâmpadas, óleos, perfumes, etc. O cuidado que se tem de prover o morto com todas essas coisas, além de preces e outros comportamentos rituais, que fazem a pessoa que deixa a vida sempre lembrada, é que, em linhas gerais, chama-se de culto dos mortos. O túmulo egípcio não é apenas o local onde se deposita o corpo do morto. Ele é também o local onde se oficiará o culto por aquele que partiu. Uma sepultura na forma de pirâmide possui sempre um templo adjacente ou separado para as práticas rituais. Os cuidados em ocultar o corpo morto eram notáveis. Os arquitetos das pirâmides procuravam sempre vedar o acesso à múmia de todos os modos possíveis. Por isso, para a oferta de alimento ritual era necessário um templo à parte. A. Malon Religião dos Egípcios, Ingres, Vol. Em, página 718, nos diz que no Antigo Egito o templo era adjacente à face oriental da pirâmide e se comunicava com ela por meio de um corredor alto e largo por onde entravam os sacerdotes destinados ao serviço da pirâmide. Cada pirâmide tinha o seu corpo de sacerdotes e auxiliares fixos. Nos mausoléus das pessoas ricas ou influentes, separavam também a múmia da capela funerária. Ao morto era preciso garantir o mais completo isolamento, por isso os arquitetos das mastabas construíam compartimentos profundos e ornamentados nos quais ocultavam o cadáver. Por cima dessas fossas erguia-se a capela, cujas paredes eram artisticamente trabalhadas. No Novo Império, em Tebas, os faraós trocaram as pirâmides pelos túmulos cavados nas montanhas. Esses túmulos formavam verdadeiros palácios subterrâneos com largos corredores, vastas quadras que possuem decorações de muito bom gosto. Nessas tumbas existem também pequenas salas dedicadas ao culto. Uma outra ideia existente no complexo culto dos mortos do Antigo Egito e que nos parece estranha é a dos respondentes, chamados em egípcio os habites. Eram, esses respondentes, estatuetas esmaltadas que se colocavam no túmulo com as múmias. Era crença geral entre os egípcios que, no outro mundo, os mortos poderiam ser chamados a prestar serviços como lavrar, arar, etc. Essas estatuetas teriam a função de responder pelos mortos, daí o seu nome, no caso de serem solicitados a trabalhar e executar as tarefas a eles impostas pelos espíritos superiores. Do que vimos até aqui sobre as crenças egípcias, já podemos destacar alguns aspectos que nos parecem importantes para o nosso trabalho. São eles: 1. Os egípcios possuem uma crença sólida na existência da alma como um elemento distinto do corpo. 2.
A alma não perece com a morte do corpo físico. 3. Consciência de um mundo espiritual, diferente tanto do céu quanto do inferno, defendido pelas religiões tradicionais. 4. Crença na continuidade da consciência depois da morte. 5. Noção de um corpo astral ou duplo fluídico, diferente do espírito. 6. Os espíritos podem se comunicar com os vivos quer para fins positivos, quer para fins negativos. 7. Transmissão de energias por meio de passes. 8. Noção reencarnatória. Parte 4. Os povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região da Ásia Ocidental encravada entre as mesetas do Irã, as terras da Armênia, os desertos da Síria e da Arábia e o Golfo Pérsico. O nome Mesopotâmia, do grego mesos igual meio e potamos igual rio, significa região entre rios. Nessa faixa de terra, o clima é terrível. No verão, um sol escaldante tosta a pele dos homens. No ar abafado rugem tempestades de areia. No inverno, sopra um vento gelado, cortante como açoite. Pouco depois do término do deserto, os rios transbordam, dando origem a uma impenetrável floresta de caniços onde existe toda espécie de animais nocivos como os mosquitos que às tardes, em nuvens compactas, infestam o ar e invadem as casas. A fertilidade da terra se deve, principalmente, aos rios Tigre e Eufrates, rios que formam a Mesopotâmia. Esses rios nascem na Armênia, correm de norte a sul e vão desaguar no Golfo Pérsico. Os mais antigos habitantes dessa região eram os chamados sumérios e acádios. 4.1 As ideias dos sumérios e acádios sobre vida espiritual. Como todos os povos da antiguidade, os sumários e os acádios acreditavam na continuidade da vida depois da morte. Em 1922, o arqueólogo Sir Leonard Woolley, 1880 a 1960, explorando as ruínas da cidade de Ur, situadas cerca de 350 quilômetros ao sul de Bagdade, encontrou um cemitério pertencente a uma família real. Foi encontrado um total de 1.850 tumbas, das quais, graças ao mobiliário existente, 1.099 puderam ser datadas com grande exatidão. Dessas tumbas, 16 chamaram a atenção dos arqueólogos, pois guardavam, além dos defuntos, os restos das vítimas que foram imoladas durante os funerais. Uma das sepulturas pertencia à rainha Shubad. Ela estava estendida em uma espécie de padiola de madeira. Ao seu lado, mais ou menos perto da cabeça, estava acocorada uma de suas criadas. Aos pés do cadáver, estavam os restos de uma outra serviçal da rainha. Os arqueólogos concluíram que elas haviam sido imoladas antes que as tumbas fossem fechadas. Como se realizava na Suméria uma inhumação real. Ivar Lesner, assim viviam nossos antepassados, Vol. 1. Página 26, descreve-nos o processo. No corredor sombrio que conduzia ao sepulcro, um cortejo formado de cortesãos, soldados, servidores e criados se desdobrava, trajando vestidos de variadas cores. Mulheres levavam diademas de ouro, brincos de orelhas do mesmo metal, coroas ornadas com lápis lazuli, folhas de ouro e cornalina, grampos de prata para cabelos, pentes, colares, fivelas. Os processionários penetravam na tumba, conduzidas por excelentes cocheiros. Carroças puxadas por bois entravam no hipogeu. Homens e mulheres carregavam, estas um vaso de barro, aqueles uma taça de pedra ou de metal, e se aproximavam de uma cratera de cobre contendo veneno, depositada no centro do jazigo, enchiam as taças e bebiam o conteúdo. Criados abatiam os encerrados na tumba e depois se retiravam. Lendo-se a descrição que nos fez Lesner desse funeral, um fato nos impressiona vivamente: o suicídio coletivo. O Woolley nos diz que essas pessoas não se matavam compelidas pelo poder dos reis ou dos príncipes que ali eram enterrados, nem por qualquer forma de coação,
Matavam-se por acreditarem que iam participar com seus senhores de uma outra vida, por certo mais rica e melhor do que a que abandonavam voluntariamente. O mundo dos mortos dos sumérios chamava-se Kur, palavra que significa país estrangeiro. No país de Kur, a existência é, em tudo, semelhante à vida que se leva na terra. O lavrador tem seu campo para lavrar e o caçador continua a perseguir os javalis de brancos comilhos pelos campos sem fim. Poderia acontecer também que os espíritos dos mortos ou sombras, como eram chamados, aparecessem e se intrometessem na vida dos vivos. Se eram bondosos, poderiam auxiliar aqueles com quem tinham afinidade. Se maléficos, provocavam doenças dolorosas. Os assassinados eram vistos no meio da noite em busca de vingança. Qualquer pessoa poderia ser vítima desses espíritos, bastando, para tanto, que tivesse um comportamento moral inadequado. Numa palavra, o pecado acarreta a enfermidade. O modo das pessoas se livrarem desses obsessores era o exorcismo, praticado por pessoas especiais versadas nessas questões. 4.2 O mundo dos mortos dos babilônios poderia ser considerado uma contrapartida trágica do mundo superior onde brilha o sol e o vento corre suave entre as folhas. O reino dos mortos é triste, escuro e sombrio. Governa o terrível Nergal, venerado na cidade de Cuto e sua esposa pavorosa Ereskkigal. Para ali vão as almas dos mortos viver na condição de sombras. Os babilônios chamavam esse lugar de país do sem retorno, porque os que para ali iam jamais retornavam. Deste modo, nostálgicos, saudosos da vida na terra e dos entes queridos que por aqui deixaram, deslizam os mortos pelos bosques umbrosos e úmidos. Nem todos, entretanto, tinham uma vida tão insípida e despida de prazer. A situação melhor ou pior de um morto do outro lado da vida dependia de três condições: a causa de sua morte, o tipo de sepultura e o número de filhos que se reúnem para fazer sacrifícios em honra ao morto. Assim, aquele que viveu na terra conforme a vontade dos deuses, teve uma prole bem formada e morte digna, terá, no mundo dos espíritos, uma vida agradável em companhia dos seres a quem mais ama. Ao contrário, o cadáver do malvado, do réprobo era tirado ao campo onde o espírito, sem rituais necessários, se vê forçado a devorar os restos de comida ali deixados. 4.3 Os demônios ou maus espíritos. A demonologia, de um modo geral, está relacionada com os espíritos dos mortos. Na Mesopotâmia, nos textos cuneiformes, a noção de demônio é representada pelos ideogramas Jidim e Udug, que significam espíritos dos mortos. Os dois ideogramas não são da mesma época. O Dug já aparece nos primeiros tempos da Babilônia, enquanto que Jidim é muito mais recente. É importante lembrar ainda que, na Mesopotâmia, o conceito de demônio está relacionado também com a palavra sopro, em grego pneuma, ar. Assim, a alma se torna o sopro da vida, aquilo que possibilita o movimento e as paixões. Os espíritos maus são os ventos negativos que possuem poder maléfico. Quando o grande deus Marduk, no poema babilônico da criação, decide enfrentar Tiamat, o poderoso monstro das águas, convoca os 7 ventos formidáveis para ajudá-lo no combate. Por isso, os demônios são como os ventos que sopram nas janelas, forçam as portas das casas dos homens e assoviam lá fora nas noites de tempestade. Nos textos da biblioteca de Assurbanipal, os maus espíritos formam um grupo de 7 cuja forma e nome variam bastante. Os maus espíritos são invisíveis e, como os deuses, são cercados por um halo chamado Melamu que impede que sejam vistos. Embora sejam assexuados, atacam os homens, tirando-lhes a potência viril ou causando outros tipos de males relacionados com a sexualidade. Segundo Marei Leibovitz, Dionísio e Temos, os espíritos trevosos na Babilônia possuem as seguintes características: 1. Afastam as esposas do lado de seus maridos e os filhos de seus pais,
causam perturbações nos lares, espalhando a discórdia, as briguinhas internas, estimulando o lado negativo das pessoas. Alimentam-se de sangue como o demônio Lamastu, cujas mãos estão sempre sangrando. Costumam devorar carne humana. 2. Nas suas andanças pelo mundo material, esses espíritos deixam pegadas e o homem que pisar em uma dessas pegadas, corre o risco de adoecer, pois os pés desses espíritos são cobertos de quimoses e, por isso, venenosos. Esses seres possuem ainda a baba peçonhenta e a espuma produzida pela boca desses espíritos é tão perigosa quanto o veneno das cobras e dos escorpiões. Não é de todo ocioso lembrar que no filme O Exorcista, o demônio que se apossou do corpo da personagem ataca o padre cuspindo sobre ele a sua baba pútrida. 3. Os espíritos do mal são por natureza sujos, impuros e obscenos. O filme O Exorcista ainda é um bom exemplo desta característica. Seus corpos fedem e o odor que deles se desprende é maléfico e causa doenças aos homens. 4. Por fim, os demônios são sutis. Eles deslizam silenciosos como serpentes. Entram sorrateiros pelas fechaduras e gonzos das portas. Por isso o homem deve estar sempre atento contra esses espíritos invisíveis que, no silêncio da noite, penetram nas casas para perturbar o sono de seus moradores ou causar males muito mais graves. As janelas e portas não podem impedir que entrem. Apenas as preces, os amuletos e os exorcismos possuem sobre eles algum poder. Veremos, a seguir, os principais demônios da Babilônia. 4.3.1 A lua é pavoroso e cruel. Como um muro em ruínas ele desaba sobre os homens causando-lhes grandes desgraças. Como a noite, ele passa sem ser visto. Como um raio nos dias de tempestade é capaz de fulminar. Apossa-se também do corpo dos homens para realizar seus desígnios perversos. Habita lugares desertos, túmulos, sepulcros abandonados, descampados, charnecas onde uivam os lobos e caminham raivosos os chacais. O principal sintoma de que uma pessoa está possuída por a lua é uma grande sonolência e um zumbido nos ouvidos. 4.3.2 Galu. O nome deste demônio é de origem sumérica e deriva de Gal, um A. Este espírito anda pelas cidades espalhando a morte sem piedade. Contra ele são usadas figurinhas protetoras e amuletos mágicos que se acreditava terem a virtude de manter afastados os espíritos negativos. 4.3.3 Nantarulenu. Este espírito é o vizir do mundo dos mortos, e tido como um mensageiro da deusa Ereskkigal e filho desta com o deus Enlil. Sua imagem, arrastando pelos cabelos a alma de um homem que acaba de morrer, lembra bastante o anjo da morte da tradição judaica. Como os outros espíritos perversos, Nantaru torna a vida dos homens um verdadeiro martírio, torturando-os durante o sono e prejudicando-lhes a saúde. Contra ele havia também figuras mágicas que poderiam impedir a sua presença. 4.3.4 Lamastu é um demônio feminino, insaciável, que ataca as mulheres grávidas e rouba seus filhos. Eis uma descrição deste demônio. Sua face é semelhante à de um leão, suas orelhas às de um asno, os seios são descobertos, seus cabelos em desordem, suas mãos são contaminadas, seus dedos e unhas são longos, seus pés são como os de anzu, seu veneno é o das serpentes e dos escorpiões. In Leibovitz. Op. Cit. Página 92. Do ponto de vista moral, Lamastu apresenta alguma ambiguidade. Filha de Anu, um deus urânico na mitologia babilônica, ela foi expulsa do céu por seu pai e precipitada sobre a terra como o anjo caído da tradição judaico-cristã. Na terra ela urde, trama, seduzindo os homens para as tarefas mais nefastas. Sua ação perversa, entretanto, parece estar voltada para as crianças pequenas. Se a criança está irritada, não para de chorar ou de gritar, por certo, está sob a influência deste espírito. A morte dos neonatos também,
em muitos casos, e atribuída a ele, pois, na antiga Babilônia, acreditava-se que Lamastu deslizava pelas fechaduras das casas das parturientes e matava seus filhos. Lamastu era também conhecida como a Virgem Estéril. Por esta razão, Lamastu tinha inveja das mulheres férteis que podiam aconchegar em seus braços os frutos de seu amor. Cheia de ódio, ela ataca as mulheres grávidas que eram protegidas contra abortamentos e outros prejuízos ao feto através de amuletos, pedras mágicas que eram colocadas em diversas partes de seu corpo. 4.3.5 Pazuzu é um demônio alado, soberano de todos os espíritos do ar. Habita as montanhas as quais faz tremer com incrível furor. 4.4 Os espíritos e as doenças na antiguidade. De um modo geral, as doenças eram atribuídas aos espíritos dos mortos ou aos deuses. Ilíada 4:0 A epidemia que cai sobre as tropas gregas que sitiam Troia foi tida como uma vingança do deus Apoio contra Agamenon. Na Mesopotâmia, a crença na origem das doenças eram muito semelhantes. A Anzu é o espírito que causa icterícia, uma doença do fígado que torna a pele das pessoas amarelecida. Por este motivo, este espírito é tido como possuindo a epiderme, o fundo dos olhos e a raiz de sua língua negra completamente amarelos. Benu é o causador da epilepsia. Há ainda espíritos que provocam dor de dente, de cabeça e assim por diante. 4.5 Os espíritos da noite. Os espíritos noturnos são Leu, Andati, Lili e Lilithum. Estes espíritos da noite, mais tarde, receberão dos demonólogos cristãos o nome de incubos ou súcubos, conforme sejam masculinos ou femininos. Lilithum e Andati Lili são descritos como espíritos femininos que, repletos de luxúria, atacam os homens não casados, copulando com eles durante o sono destes e exaurindo-lhes as forças. Andati Lili, às vezes, é representada como uma virgem muito bela que simboliza voluptuosidade. Sendo um espírito que não conhece o amor nem a juventude, sofre uma espécie de frustração que a faz vingativa contra as mulheres e costuma, como Lamastu, raptar crianças recém-nascidas. Em algumas iconografias mesopotâmicas é vista também como uma loba com cauda de escorpião, devorando uma criança. Assim, em virtude de todas essas crenças, torna-se natural na Babilônia a presença de um grande número de magos e exorcistas que funcionavam como médiuns ou mediadores entre a ordem material e a espiritual. Aos videntes, competia sondar a vontade dos deuses e predizer o futuro. Os processos mais comuns de adivinhação eram a hepatoscopia mântica, baseada no exame do fígado das vítimas, e a lecomancia, arte adivinhatória que procura interpretar a forma que uma gota de azeite toma em contato com a água. Os exorcistas atuavam como auxiliares dos médicos. A sua função era de, por meio de rituais mágicos, limpar o doente de suas mazelas espirituais, facilitando assim o trabalho dos médicos. Ao que parece, os médicos e os exorcistas eram pessoas diferentes, cada um possuindo a sua esfera própria de atuação e métodos característicos, o que não impedia que alguns deles acumulassem as duas funções. Assim como no Antigo Egito encontramos na Mesopotâmia a ideia firme de que a vida continua. Entre esses povos também se acredita que além do corpo físico existe o espírito que, após a morte, continua em sua caminhada em busca da luz. Acreditavam ainda na existência de bons e maus espíritos, que atuam na vida dos homens ajudando-os em suas dificuldades ou lhes oferecendo dificuldades das mais variadas. Parte 5. Os persas. A Pérsia se encontra na Ásia Central, entre a Mesopotâmia e o Golfo Pérsico. O clima é seco, com precipitações pluviométricas bastante baixas. A terra não chega a ser estéril pois, de quando em quando, o viajante que por ali passa encontra oásis de grande beleza. Nessa região viviam os medos e os persas, povos de origem indo-europeia que denominavam a si mesmos ários, palavra que significa nobre.
Os medos foram os primeiros a chegar ao Golfo Pérsico. 5.1 O Mazdeísmo. O mazdeísmo é a religião dos persas. O seu fundador chamou-se Zaratustra, em grego, Zoroastro. Zaratustra é um desses personagens que habitam a região limítrofe entre o mito e a história, entre a realidade e a lenda. Possivelmente nasceu na Pérsia entre 570 e 500 a.C., sendo, portanto, contemporâneo dos grandes reis Ciro, Cambises e Dario. Era um homem persistente, que procurou pregar as suas crenças por toda a Pérsia, mesmo contando com a forte oposição da religião anterior. Com o tempo, conseguiu alguns discípulos, mas a sua maior vitória foi a conversão do rei Kavivestapa e de alguns de seus ministros, o que, por certo, favoreceu-lhe os objetivos. Sobre o seu tipo físico, sua família, nada sabemos. O seu nome, Zaratustra, significa o homem dos camelos velhos. 5.1.1 As ideias religiosas do mazdeísmo. Os mais velhos gatas, hinos dos Auesta, contam as glórias do Ser Supremo. Este ser de que nos falam os Galhas é chamado Ahura Mazda, termo composto que se pode traduzir por sábio Senhor. Os gregos que o conheceram chamaram-no de Urmazes e, mais tarde, Ormuzd. Da palavra Mazda é que se tirou o nome mazdeísmo, com que ficou conhecida a religião de Zaratustra. Não se sabe com clareza qual a natureza de Ahura Mazda. Há um hino do Auesta que nos dá a ideia deste Deus como um ser criador por excelência, quem foi o incriado, o pai da ordem do mundo, o primeiro princípio. Quem fixou o caminho do sol e das estrelas. Quem faz com que a lua cresça e diminua. Quem sustenta lá em cima o firmamento e cá embaixo a terra, para que não caiam. Quem criou a água e as plantas. Quem uniu os ventos uns aos outros e as nuvens domadas. Quem é, ó sábio, o criador do reto sentir? Que artífice criou a luz e as trevas? Que artífice criou o sono e a vigília? Quem é aquele por quem existe o amanhã, o meio-dia e a noite? Quem recorda os seus deveres ao homem prudente? Sou eu, ó sábio, que com esta pergunta quero dar-te a conhecer como o Criador de todas as coisas, por meio de teu espírito benéfico Insidicá-los. Historia de las Religiones, página 262. Havia, entretanto, uma questão de natureza metafísica que o revelador do mazdeísmo deveria responder: se Ahura Mazda é Deus da criação, um Deus poderoso, mas benéfico, de onde vem o mal que acomete o homem neste mundo? Neste mesmo hino Zaratustra procura dar uma resposta a esta questão. E estes são os espíritos que existem desde o princípio, conhecidos como gêmeos, são o bem e o mal segundo os seus pensamentos, trabalhos e obras e, quando, no princípio, os dois se encontraram, determinaram a vida e a morte que, ao fim, será para o mentiroso a morada infeliz e editosa para os bons. Desses dois espíritos, o mal escolhe o mal e o bom escolhe o bom. Op. Cite. Página 262. Deste modo, o universo seria dirigido por esse antagonismo, Ahura Mazda, representando o bem, e Angra Mainyu, mais tarde Ahriman, simbolizando o mal. Cada uma dessas forças possui seus colaboradores, que atuam como soldados de exércitos em permanente luta, mas não eterna, porque, um dia, Ahura Mazda vencerá o seu oponente, e o mal, com seu cortejo de misérias, desaparecerá da terra. 5.1.2 O destino do homem na outra vida. No sistema de Zaratustra, o homem possui um corpo de carne, tanu, animado e vivificado pelo fluido vital, que desaparece com a morte. Após o desencarne, com a separação da força vital, dá-se a decomposição do corpo. Depois do corpo físico vem a alma, o Ivan, distinta do corpo que sobrevive a ele, guardando, porém, a sua individualidade. Em terceiro lugar, está o Dhyana, modo de pensar da personalidade humana, formada pela consciência. O elemento seguinte chama-se Bauddha,
um equivalente das faculdades perceptivas. O Baodá também não desaparece com a morte. Em último lugar está o Kerp, que pode ser entendido como forma, figura. O Kerp não se encontra ligado ao corpo físico. É em virtude deste elemento que se pode atribuir aos Fravases, espíritos dos mortos, uma forma. Um dos aspectos mais importantes do masdeísmo é a preocupação com a outra vida. O homem que viveu na Terra de acordo com o reto pensar, que não se desviou jamais do caminho traçado pelo Revelador, terá no outro mundo uma vida feliz e sem cuidados. Ao contrário, o mau, o pérfido, o mentiroso terá no mundo dos espíritos castigos pavorosos. Outro aspecto do masdeísmo é o esforço que esta doutrina faz no sentido de eliminar o medo da morte. Nos Gathas não se encontra, uma única vez, a ideia de morte. A certeza de que a vida continua e que a experiência do corpo é uma passagem rápida, como o clarão de um relâmpago ou como a vida das rosas de Malherbe, parece ter colocado a morte como um acidente de segunda categoria, que o homem bom e justo deveria encarar com tranquilidade. O que acontece, porém, segundo o masdeísmo, quando uma pessoa morre? Quando um homem sucumbe, vê-se frente a uma ponte chamada Simvat ou ponte de separação que une o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. De acordo com o testemunho de Conire, La Religião de Zaralustre, M. Cristo Y e as Religiones de La Tierra, página 609, esta ponte se encontra citada em 3 passagens dos Gathas. No momento em que o morto se prepara para atravessar a ponte, Simvat é tomado de medo e inquietação, principalmente se, na terra, foi um homem mau que viveu na mentira e na desonestidade. Perante a ponte, o homem mau sente-se como que desmascarado e se vê face a face com a sua iniquidade. A travessa da ponte, portanto, causa ao espírito uma terrível apreensão, e por isso ele procura retardá-la. Os Auesta mais recentes intercalam 3 dias entre a morte e a passagem da ponte. Koenig dá-nos uma descrição bastante interessante desses 3 dias de angústia. Quando os homens morrem, a alma senta-se, durante 3 noites, perto do lugar onde se encontra a cabeça do morto. Naquela noite, o demônio Visarch olha com seus companheiros na direção do cadáver, enquanto aquece a sua espada no fogo que ali se encontra aceso. Durante 3 noites a destruição e a decomposição tomam conta do corpo. A alma, esta visão parece uma desgraça semelhante à de um homem que vê sua casa ruir à sua frente. Durante 3 dias a alma fica perto do corpo, para ver se ocorre sangue quente e que a respiração retome ao corpo e ele possa voltar como justo op. Cite, página 610. Passados os 3 dias, o que acontece com a alma? Caso se trate da alma de um justo, a alma sai de perto do cadáver, acompanhada de sua Dhyana, que assume a forma de uma jovem formosíssima, e atravessa um magnífico jardim. Ao final da 3ª noite, quando começa a raiar o dia, a alma sente um maravilhoso perfume vindo do sul. Tudo o que vem do sul é bom e positivo. Sente-se embriagada de prazer e goza de extrema felicidade. Exatamente o oposto se dá quando se trata da alma de um homem mau. No alvorecer do 3º dia, o mentiroso deixa seu corpo e encontra-se com a sua Dhyana. Esta, entretanto, acha-se metamorfoseada em pavorosa bruxa, que o toma pela mão e o leva a um descampado solitário e triste. Toma conta do ar um odor nauseabundo vindo do norte. Tudo que vem do norte é negativo. O mau cheiro a tudo impregna. A alma, a partir de então, nada mais pode esperar de bom e compreende o erro que praticou obrando o mal e servindo, assim, as forças trevosas de Angramanil. Estas ideias reveladas e desenvolvidas por Zaratustra trouxeram para a sociedade persa consequências positivas. O homem é livre para escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o vício e a virtude, entre as trevas e a luz. Só um homem pode decidir entre alistar-se nas hordas de Angra Mainyu ou nos exércitos de Ahura Mazda.
Mas sabe também que essa escolha traz sérias consequências espirituais, porque reconhece que é um ser inscrito na eternidade, que cada um de seus atos na vida terrena reflete na sua condição de espírito. Parte 6. O hinduísmo, o karma e a vida depois da morte. 6.1. A lei do karma, base em que se assenta. O hinduísmo é a doutrina do karma. Na Índia, a doutrina do karma parece ser a mais adequada para explicar as profundas diferenças sociais impostas pelo sistema de castas. No seu aspecto mais popular, o karma é uma espécie de moira da tragédia grega, uma lei que determina de modo inflexível o papel de cada um no drama da existência. Na Europa, muitos críticos do hinduísmo procuram apresentar a lei do karma como justificação para a atitude acomodada e conformista de muitos hindus que acreditam que nada do que está determinado pode ser modificado. Esta crítica, além de apressada, é totalmente equivocada. A reencarnação, muito pelo contrário, torna o indivíduo Avatar Matsya responsável pelo tipo de vida que leva em cada parcela de sua existência integral. O homem sofre na presente vida o resultado de suas faltas passadas e constrói, ainda nesta vida, um modelo de próxima existência. Não há imposição de forças externas. O homem é o autor e ator da peça que vive no teatro da vida. Nos Upanishads estão os principais fundamentos da lei kármica que podem ser resumidos em uma frase bastante simples: o que semearmos, isso colheremos. A lei do karma corresponde, exatamente, no campo da moral, ao papel que a lei da conservação exerce no campo da física. Nossas ações boas ou más, não se perdem, por isso, cada pessoa recebe segundo as suas obras, nem mais nem menos. Tudo isso torna a doutrina kármica a mais prática de todas, pois um homem se torna bom à proporção que pratica o bem como um exercício cotidiano e se converte em mal ao fazer uma opção clara e voluntária pelas ações perversas. A doutrina do karma não prescinde, por certo, de um determinado grau de determinismo. O samsara, ciclo dos nascimentos e mortes, exige isto, mas não de modo absoluto. O homem possui relativa dose de liberdade para escapar ao destino kármico. O Dr. S. Radhakrishnan, citado por Joan R. Riviere, História de as Religiões. Biblioteca Marim, esclarece este ponto: quando nos dão as cartas do jogo da vida, não as escolhemos. Estão dispostas conforme o nosso karma passado, entretanto, podemos julgá-las do modo que desejarmos e, assim, ganhar ou perder. Nisto consiste a nossa liberdade. Os estudiosos que se ocuparam do hinduísmo e da teoria das vidas sucessivas, costumam dividir o karma em 3 tipos ou aspectos: o samsita, o parabdha e o agami. 1. Samsita. Todo o karma acumulado no passado que, em parte, se reflete na personalidade atual do indivíduo e pode ser observado em suas tendências, inclinações, desejos, atitudes e gostos. 2. Parabdha é a parte do passado que corresponde mais de perto à situação presente. 3. Agami é o karma futuro que se acumula nas experiências do presente. Desses 3 modos de ser do karma, o homem tem controle sobre os 2 extremos, o samsita e o agami, mas o parabdha escapa-lhe completamente. Pode lutar para se transformar, modificar sua vida, aperfeiçoar o caráter, mas não pode escapar do passado imediato, do mal praticado que manchou sua túnica e que, por isso, deve ser depurada. Como se vê, a doutrina do karma possui um corolário: a reencarnação. A palavra reencarnação, formada de ri mais in mais carne mais ação, designa a ação de retomar um corpo físico, nascer de novo. A ideia da reencarnação altera o ciclo vital do seguinte modo: nascer igual crescer igual reproduzir igual envelhecer igual morrer igual renascer. No Bhagavad Gita, lemos: como alguém veste roupa nova, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos inúteis. Capítulo 2, 22.
Assim, do ponto de vista reencarnatório, a vida não acaba com a morte. Ao contrário, a morte é o ponto de partida para uma nova experiência na carne e, retomando as etapas anteriores, forma um ciclo que continuará até que o espírito tenha queimado todo o seu karma e, ultrapassando o bhava, chakra, possa se unir à divindade. 6.2 A ideia de outra vida no hinduísmo. Vimos no capítulo anterior a importância que o hinduísmo dá à noção da pluralidade das existências. Isto faz com que as ideias de ultratumba na Índia sejam diferentes das que existem em outras religiões do mundo. O plano espiritual na concepção do hinduísmo possui regiões tenebrosas, lugares de expiação onde as almas dos malvados são torturadas no fogo, no gelo ou fervidas em azeite. Tais lugares, entretanto, não são eternos como acontece na religião católica, mas lugares de trânsito e de relativa importância. Para restaurar o equilíbrio rompido pelas ações negativas, só há um caminho: voltar a viver na Terra em uma nova experiência carnal. Leamos sobre esta questão. Uma barata, como as flores e os frutos dão a sua colheita durante o ano embora não sejam cultivados, igualmente as ações passadas têm as suas consequências, os amores e desprezos, ganhos e perdas, enganos e desenganos. Tais são os frutos colhidos quando o destino chega ao fim. Dores e alegrias são preparadas pelo próprio eu. Depois da permanência em um corpo humano, recolhe-se o produto da encarnação anterior. Carlos Cid. Historia de as Religiones. Para evoluir e reencarnar em melhores condições, é necessário praticar o amor, alcançar a sabedoria e conviver com a justiça. O segundo passo consiste no desapego às coisas materiais que desviam o homem do seu fim essencial. Por fim, é fundamental matar o desejo para romper com as cadeias do karma e mergulhar para sempre na grande luz. Ao lado dessa teologia de altas consequências morais, havia práticas populares provavelmente muito antigas que estavam enraizadas na mente do povo. Assim, quando alguém morria, queimava-se o corpo e se atiravam as cinzas nas águas do Ganges. Os servos, concubinas e mesmo esposas legítimas costumavam morrer junto com seus senhores, amantes ou maridos. Tão forte era este costume que os ingleses tiveram grande dificuldade para erradicá-lo da Índia. Ainda no século XX, essas práticas, embora proibidas, ainda continuaram e viúvas atiravam-se em êxtase nas piras onde ardiam os corpos de seus maridos. Parte 7. O culto dos mortos no Japão. Os ritos particulares do shintoísmo não são muito diferentes dos ritos e cultos existentes em outras religiões. No Ocidente, como no Oriente, há uma grande necessidade em se honrar os mortos e cuidar deles com grande respeito e com se afastados das residências como se os mortos fossem perigosos ou possuíssem uma espécie de mana negativo prejudicial aos vivos. No shintoísmo, os mortos são enterrados em jardins como se eles ainda pudessem gozar da fragrância das flores ou dos raios mornos do sol de outono. A alma permanece nas proximidades de seu túmulo. Daí a necessidade de se fazer culto a eles nos cemitérios. Ali se oferece arroz, vinho de arroz, flores, frutos, ramos de sakaki e azeite às almas dos parentes e amigos que vivem nesses lugares. No shintoísmo não basta, todavia, que se dê ao morto alimentação. É importante ainda que se mantenha o morto informado sobre o que acontece na família a qual ele ainda continua ligado. Leamos um artigo de J. Dalman sobre este aspecto do shintoísmo. O shintoísmo acentuou, mais do que o culto romano, a dependência misteriosa a respeito dos mortos. Estes são informados de todas as notícias que concernem a família. Quando um rapaz vai para a Europa estudar, quando um funcionário vai servir a pátria no estrangeiro, quando um comerciante empreende longa viagem por causa de seus negócios, começam por fazer uma visita ao túmulo dos antepassados para se despedirem deles. Se a sua morada fixada longe desses túmulos, fará muitas vezes uma longa viagem para os visitar e levar ofertas. Por seu turno,
Os mortos se mostram agradecidos por esses sinais de lembranças persistentes. Como entre os romanos, eles se tornam espíritos tutelares que se comprazem em ajudar e dirigir os descendentes. Esta concepção da presença tutelar dos mitamas tomou na família uma forma que provocou a fusão do culto dos mortos e do culto dos deuses num só e único culto dos kami. Daman. As religiões do Japão, in. Triste história das religiões. O culto dos mortos no shintoísmo desenvolve-se em torno do mitamaya, uma espécie de pequeno cofre de madeira branca, com duas aberturas, em que a família guarda os seus santuários. No interior da casa augusta das almas, assim é chamado pequeno cofre, está o tamaziro ou tábua dos antepassados. No tamaziro se escreve o nome do defunto com sua idade e ano em que morreu. O nome do morto vem precedido da palavra Mikoto, que significa personagem ilustre. Conforme a descrição do professor Daimon, Op. Cit. Página 305, os ritos fúnebres próprios do Shinto realizam-se do seguinte modo: quando alguém morre no meio de uma família japonesa, celebram-se diversas cerimônias que se iniciam diante do caixão do defunto, feito com madeira branca de onoki ou de pinheiro. Nesse caixão se coloca o cadáver junto com objetos de uso pessoal do morto como leques, sabres, espelhos, peças de pano, etc. Frente ao caixão, faz-se uma oferenda muito simples que consiste de um vaso com água, sal, grãos de arroz não descascados. Marca-se, então, um dia para conduzir a alma para o tamaziro, que se faz através de uma cerimônia chamada Mitama Utsushi. Para realizá-la são convidados sacerdotes shintoístas. O principal oficiante faz uma prece diante do caixão e outra diante da casa das almas, cujas portas são abertas para que o espírito possa entrar. Uma vez no interior da caixa, ela comunica misteriosamente a sua presença. Trazem, então, frente à casa das almas, as oferendas próprias: arroz, vinho, frutas, galhos de sakaki e flores. A partir desse momento, a casa das almas se torna altar dos antepassados. Todas as famílias têm o seu altar próprio onde se realiza o culto doméstico, muito semelhante ao que acontece na Grécia e em Roma. O culto é realizado porque o espírito do morto tornou-se kami, eros em grego, ou seja, sagrado. A casa das almas é um templo em miniatura. O mitama é o espírito do morto, une-se nela, a tabuinha dos antepassados, do mesmo modo que o mitama é o espírito do kami, se une no templo shintoísta ao shintai, convertendo-se um e outro num mitamaya. A concordância perfeita entre os dois cultos, das almas e dos kamis, as mesmas homenagens divinas são prestadas a uns e outros. Daman. Op. Cit. 306. Assim, o shintoísmo parece ser uma religião onde a morte não se constitui em problema muito sério em razão do modo de perceber este fenômeno. A morte não parece ser, para eles, o fim de tudo, um mergulho no nada, mas a passagem de um modo de vida para outro sem que se rompam os laços de amizade e de respeito que existiam na vida material entre os parentes e os amigos. Parte 8. O povo de Israel. A terra em que viveu o povo de Deus é substancialmente aquela parte da costa do Mediterrâneo que liga a Síria meridional com o Egito. Esta região já possuiu várias denominações, prevalecendo hoje a de Palestina, que já era conhecida de Heródoto. Os limites da Palestina são em parte artificiais e em parte naturais. Sobre esta questão escreve Giuseppe Ricciotti: de dois lados a Palestina tem limites naturais. A ocidente é limitada pelo Mediterrâneo e a oriente pelo deserto sírio-arábico. Ao norte e ao sul os limites naturais não são tão precisos. No entanto, a norte a cadeia do Líbano marca uma separação bastante nítida, descendo paralelamente ao Mediterrâneo. Para o interior, é flanqueada pelo Antilíbano, que faz vanguarda ao Hermon. O desfiladeiro entre o Hermon e o Líbano pode considerar-se como o limite setentrional da Palestina. Ao sul, o limite geográfico está, de um modo geral,
representado pela Idumeia e pelas regiões desérticas que se estendem imediatamente abaixo da candelabro de 7 braços, ou menorá, um dos símbolos da religião judaica e brasão do Estado de Israel. Betsabé e do Mar Morto. São os dois limites setentrional e meridional que o Antigo Testamento frequentemente designa pela expressão de Dão a Bersabéia, para designar a Palestina habitada pelos hebreus. Riquecioti, Giuseppe. Vida de Cristo. Casa do Castelo, Coimbra, 1963. A Palestina possui clima subtropical e apenas 2 estações, a estação das chuvas, que corresponde ao inverno e vai de novembro a abril, e a estação seca ou verão, entre os meses de maio a outubro. As chuvas estivais são raríssimas, mas as de verão caem abundantemente, ultrapassando, quase sempre, a média de 600 milímetros. A neve em Israel não é comum. Sua incidência é sobretudo no mês de janeiro. As geadas são, como a neve, muito escassas. Durante a primavera e outono sopra um vento quente, vindo do leste, chamado Xerquige ou Siroco e o Cansim ou Simum. Estes ventos, por causarem danos à saúde e agricultura, eram representados pelos assírios sob a forma de demônios. Esta era a terra prometida pelo Senhor, terra onde manava leite e mel, terra em que, pela primeira vez, Deus falou ao homem, terra em que reencarnou Jesus, o Cristo, para a missão redentora da humanidade. 8.1 Os judeus e o povo de Israel têm as suas origens mais remotas nas planícies formadas pelos rios Tigre e Eufrates. Conforme a Bíblia, os hebreus, liderados por Abraão, um grande senhor, natural da cidade de Ur, na Caldeia, teriam se deslocado de onde viviam em direção a Canaã. Ali se fixaram depois de terem enfrentado e expulso os cananitas, habitantes primitivos da região. A história dos hebreus pode ser conhecida através da leitura da Bíblia, livro sagrado deste povo. Em verdade, a Bíblia não é um livro, mas um conjunto de livros dividido em 2 séries desiguais chamadas tradicionalmente do Antigo e o Novo Testamento. O primeiro trata da história de Israel antes do advento de Jesus, o Cristo, e o segundo enfoca a pessoa de Jesus, sua doutrina e os primórdios do cristianismo. 8.1.1 O Velho Testamento. Os fenômenos e as ideias espíritas. Se considerarmos como mediúnicos os contatos existentes entre o plano espiritual desencarnado e o plano espiritual encarnado, por meio de um agente chamado médium, a Bíblia é um dos maiores repositórios, se não o maior, de fenômenos mediúnicos. Assim, vimos-nos obrigados a escolher, entre a grande variedade de exemplos que o Antigo Testamento nos oferece, aqueles que nos parecem mais evidentes e significativos. 8.2 As aparições divinas e angélicas. Comecemos por Abraão, patriarca do povo judeu. Abrão era filho de Tare e irmão de Nacor e Harã. Tare e seus filhos moravam em uma das cidades mais importantes da Caldeia, a cidade de Ur. Em certa época de sua vida, Tare reuniu toda a sua família e seguiu para o país de Canaã, mas, chegando a um lugar chamado Harã, ali fixou residência. Foi em Harã que Tare desencarnou. Com a morte do velho Tare, a liderança da família passou a Abraão. Certo dia, Deus esteve com Abrão e lhe disse que tomasse os seus familiares e continuasse a viagem rumo a Canaã. De que modo, porém, Deus falou com Abraão? Por certo, não foi uma aparição objetiva, uma vez que não há a menor descrição da figura divina aí. Em nenhum momento, Abrão se maravilha por estar falando com Deus. Neste caso, isto é, se Abrão não falou face a face com Deus, restam-nos 2 hipóteses: ou se trata de um fenômeno de clareaudiência, Abrão o viu, mas não viu Deus, ou se trata de uma simples intuição, uma espécie de voz interior, como se ele recebesse a orientação divina por um processo semelhante ao telepático. Uma outra hipótese que queremos levantar aqui, com respeito ao encontro de Deus com Abraão, é a seguinte:
Não nos parece racional que a inteligência universal, causa primeira de todas as coisas, possa entrar em contato direto e por meio da palavra com o homem comum. Imaginar um contato direto, pessoal, quase banal entre Deus e Abrão seria antropomorfizar a divindade, apequená-la, atrelando-a aos padrões humanos. Assim, nos parece mais provável que o patriarca dos judeus tenha entrado em contato não com Deus, mas com um espírito de alta hierarquia, interessado no processo evolutivo do planeta. A segunda manifestação que se dá com Abrão é a dos anjos que vêm avisá-los sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Neste caso, o fenômeno foi objetivo, era dia claro e fazia muito calor. Abrão estava sentado na porta de sua tenda e apareceram-lhe 3 homens. Nada possuem de sobrenatural e nem mesmo de especial. Abrão os recebe e, conforme os princípios da hospitalidade, adianta-se para cuidar de os alimentar. Vai até onde se encontra Sara, sua esposa, e pede que ela lhe faça 3 medidas de flor de farinha, enquanto ele próprio apressa-se em tomar um novilho. Os anjos que visitam Abrão podem ser vistos e ouvidos por qualquer pessoa e sem nenhuma dificuldade. Quando, por exemplo, predizem a Abrão que lhe será a pai, Sara, escondida por trás da porta, sorri, por acreditar que, na sua idade, cerca de 75 anos, a maternidade lhe seria impossível. O texto apresenta-se estranho, pois, ao mesmo tempo que Abraão fala com os anjos, fala também com o Senhor. Por esta razão, Pilon, um filósofo judeu de Alexandria, sustentava a tese de que um dos anjos era o próprio Deus. Os anjos, quando deixam a tenda de Abraão, seguem para cumprir a sua missão nas cidades condenadas. Em Sodoma, são tomados por pessoas absolutamente normais, a ponto de os habitantes da cidade desejarem ter com eles relações carnais. Quem são esses anjos? Eles não possuem a forma clássica dos anjos e se comportam muito mais como os deuses de Homero do que como os seres puros da ordem espiritual que tradicionalmente chamamos de anjos. Em regra geral, os anjos do Velho Testamento nada possuem de sobrenatural. O anjo que aparece para Abraão em Moriá, quando do sacrifício de Isaque, Gênesis 12, 11, o que luta com Jacó, Gênesis 32, ele 32, o que aparece a Josué, Josué 13 a 16, são em tudo semelhantes a seres humanos. Ficando, então, 2 possibilidades. Ou as narrativas sobre anjos que lemos no Antigo Testamento são alegorias, ou seja, uma narrativa metafórica que aponta para algo além dela, ou se trata de espíritos materializados vindos à Terra para levar a cabo as missões que Deus lhes confiara. Vejamos, agora, as aparições de Deus a Moisés. Neste caso, surge um elemento que não se encontra nas manifestações anteriores, o fogo. Segundo o relato bíblico, Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando viu, no monte Horebe, a moita de sarça que pegava fogo sem se consumir. Do meio deste fogo saía a voz do Senhor. Este fogo que arde sem consumir pode ser interpretado como forte luminosidade, o que reforça a tese da presença de um espírito superior no monte Horebe. Na aparição do monte Sinai, os fenômenos são mais evidentes. Fala-se em trovões, relâmpagos, em uma nuvem muito espessa sobre o monte e no som de uma trombeta. 18. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o som da buzina ia em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Gênesis 19, 18 a 19. Por que esta mudança? Por que se passa de uma comunicação quase discreta para um tipo de comunicação espetacular? A resposta a estas questões está, nos parece, na evolução da ideia de Deus. O Deus anterior a Moisés é um Deus tribal, particular, como ele próprio diz, o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. A partir de Moisés, ele se torna o Deus de um povo e de toda a humanidade. O povo que ele escolheu é ainda um conjunto de espíritos rudes, grosseiros,